YouTube! Tudo bem com você? Hoje no programa A Vida Pode Ser Mais Leve, eu trouxe a convidada Juliana Gutierrez. A Juliana, ela é psicóloga e psicanalista. Ela tem MBA em Educação Cognitiva e extensões em Avaliação Psicológica e Psicanálise. Ela atua na área da psicologia clínica já tem uns 4 anos, né? 4 anos e meio, atendendo crianças, adolescentes e adultos. E ela também desenvolve encontros, rodas de conversa, palestras com pais e educadores em escolas e instituições de vários temas aí que você precisar, né? Então ela aborda aí várias questões e que envolvam essa parte da educação e desenvolvimento infantil e também orientação familiar, que é importantíssimo, né, Juliana? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Carol, é um prazer, viu, estar aqui com vocês. Muito obrigada por me chamar para compartilhar esse momento, né, de a gente compartilhar informações, conhecimento, poder contribuir aí um pouquinho, né, com as informações da área da psicologia, da psicanálise. É, com certeza. Muito obrigada por você vir assim, a gente, né, a gente tá tentando marcar e deu, vai não, agora que deu certo, vamos agarrar essa oportunidade, né, vai que escapa de novo, sim, né? Verdade, com certeza. E uma coisa bem bacana, que é o que a gente vai abordar hoje, né, que o nosso tema, falando dessa questão de desenvolvimento cognitivo. Então hoje, cada vez mais crianças e adolescentes, eles estão utilizando os aparelhos digitais, tablet, celular, principalmente o celular, né? Porém, esse uso excessivo, ele pode trazer algumas consequências nesse desenvolvimento cognitivo das crianças. Antes da gente começar aí a falar sobre esse assunto, eu queria que você explicasse pra gente o que é o desenvolvimento cognitivo, para ficar claro para todo mundo poder entender. Nem assim lá o que a gente vai falar aqui. Sim. Bom, Carol, cognição, né? A cognição, ela é uma das funções psicológicas, né? Que envolve variados processos na aquisição de conhecimento. E aí, qualquer conhecimento. Né? Então, se a gente pensar, né, na criança, né, na primeira infância, ela está conhecendo o mundo. Tudo, né? O mundo, a vida, tudo. Né? Então, olha só, né? Então, a cognição, ela tem a ver com a criança conhecer o mundo, né? Às vezes a gente fica pego mais na questão da aprendizagem, já a parte, né, escolar, mas não, né? A criança, ela não nasce uma folha em branco, né? Ela traz já uma herança genética, né? Que vai falar já de potenciais, mas é importante a gente frisar que são potenciais, eles estão ali, mas para eles florescerem, eles serem ativados e se desenvolverem, a criança ela precisa de um meio que vá favorecendo, né? E a cognição, então, ela estaria ligada a quais principais funções, né? Então, a memória, a atenção, o pensamento, o raciocínio, né? Posteriormente a linguagem, né? Quando a criança já começa a adquirir a linguagem. Então, olha quantas coisas, né, que está dentro dessa parte da cognição. E uma coisa importante, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento cognitivo, nós estamos falando justamente desse momento em que essas funções elas são ativadas, elas precisam ser ativadas e desenvolvidas, aperfeiçoadas. Junto com isso, a gente não pode esquecer que há o desenvolvimento afetivo e emocional e o interacional. Eles caminham juntos, né? Eles são simultâneos e eles vão se entrelaçando. Né? Não tem como a gente pensar, né, no desenvolvimento cognitivo sem falar do desenvolvimento emocional e de interação. Até porque a criança, ela vai aprender qualquer coisa, ou conhecer pela troca. Pela interação. Pela interação com o meio. Legal, show de bola. E, Ju, nessa fase da primeira infância, que seria até os 6 anos de idade, né? A criança, ela conhece o mundo por meio de estímulos sensoriais. Então, o cheiro, o contato visual, a troca de afeto, essa interação, né, que você comentou agora. A superexposição às telas, né, do celular, do tablet, enfim, restringe essas interações? Sim, né, é assim, né, a gente não tem como tirar, né, a tecnologia, inclusive ela é ótima. Hoje favorece bastante. Favorece bastante, né? Mas a gente tem sim que tomar muito cuidado. Tudo é uma questão da etapa, da faixa etária, né? Então, a
primeira infância, a gente está falando da criança estar desenvolvendo as funções mais primitivas. Cai de novo na questão da interação. Né? Então, o que acontece? A tela, ela é um estímulo, ela é colorida, né? Enfim. Mas ela faz com que a criança fique muito passiva, receptiva. Né? A criança, ela está ali, ela tem um estímulo visual, mas só. Em um momento, se a gente pensar principalmente nos primeiros anos, em que a criança ela é puro sensório motor, né? Ela precisa tocar, ela precisa sentir, ela não tem um aparato psíquico, ferramentas psíquicas, até para compreender aquele estímulo visual. Né? Então, se a gente coloca num desenho, alguma coisa assim, ela não está entendendo ali o que está acontecendo, ela não vai, né? Ela vai ver mais as cores, a música ainda é uma coisa muito legal, então a criança dança e tem a questão rítmica. Eu vejo pela Estela, pela minha filha. Sim, e o legal da música também é porque a música ela vem com uma questão emocional, né? Tanto que a criança, ela se anima, ela se agita, aí tem músicas, se a gente pensar numa música mais lenta, a criança ela dá aquela relaxada. Então, olha só como, né, com o estímulo vem sempre algo a mais. Né? E aí a questão de uma super exposição, né? Porque a gente está falando de um excesso, né? Sim. Acaba limitando a criança a esse tipo de estímulo, né? Quando nesses primeiros anos, né, ela precisa ser convidada a querer ser ativa, a querer ser ativa, porque até esse ser ativo, essa curiosidade, a gente tem que despertar. É o que eu falei, a gente tem potencial, mas ele precisa ser ativado. Tá? Então, sim, né, é algo que pode, eu não diria comprometer, né, mas a gente tem que tomar um cuidado porque restringe esses outros tipos de estímulo. Então, como a parte de interação, né, essa parte de busca, de curiosidade, por acabar alimentando mais essa postura mais receptiva. Ela está ali recebendo. Algo que eu poderia estar ali favorecendo e potencializando muito mais nessa fase, eu posso diminuir essa superexposição. Porque depois, né, então se a gente pensar já com 4, ainda na primeira infância, né, 4, 5, 6 e 7, aí ela já adquiriu já todo um aparato de interação com o meio, né, que no início ela não tem, ela precisa criar. E aí é por meio da descoberta, até em termos físicos mesmo, né? A criança é muito primitiva no primeiro ano de vida, é muito no toque mesmo, no tato, né? E que esses tipos de estímulo, e aí junto com o tato, né? Então, assim, aquele toque que vai transmitir um afeto, aquele toque que, né? Então, se transmite sempre algo para além, né? Daquilo que se quer transmitir. E no caso do campo, né, do estímulo virtual, ele fica mesmo mais preso, porque não é um ser humano, né? É uma máquina que está só pondo o estímulo, né? Sim. E como que fica essa questão do faz de conta, né, das brincadeiras ou as interações sociais dessas crianças com o uso do celular? Porque a gente sempre, quando a gente era criança, a gente faz de conta que você, né, faz de conta. Tem muito faz de conta. E isso é muito rico, né? Isso é muito rico e muito necessário. Porque quando a gente está falando do faz de conta, nós estamos falando da capacidade simbólica, né? E esse processo do simbolismo, ele só vai acontecer quando a criança ficar, né, que a gente fala, no vazio. Né? É na falta. A gente fala daquele ócio criativo, né? E é realmente isso, né? Então, a criança chega em um momento, aqueles brinquedos não estruturados mesmo, né? Então, você dá um pote, né, o sucata para a criança e aí a criança vai olhar para aquilo e falar, bom, né? Vamos ver o que eu consigo fazer daquilo. E aí é quase que um forçado mesmo, ela é desafiada. É aquilo que ela tem naquele momento para se entreter, ela é desafiada a ir elaborando e ativando esses recursos de simbolização, de faz de conta, que é essencial, Carol, para a linguagem, por exemplo, né? Então, há vários estudos, né, que a gente vê o quanto que o excesso, e aí eu friso muito o excesso, porque a gente não está falando de não poder, né? Mas de um excesso, que então esse excesso ele vai entretendo a criança nessa posição passiva. Então, dá uma impressão que ela não está sozinha, porque ela está ali com algo
que estimula ela de alguma forma. Então, mas ela está sozinha porque não tem um outro para troca. Então, olha só como que é muito complexo. E aí o que acontece? Ela tá ali recebendo um estímulo, ela não vai ficar no vazio, ela vai achar que ela não está sozinha, ela não vai precisar criar nada. Ela também tem ali várias cores, né? E aí nesse ponto ela não tem espaço, porque é no ficar no vazio que ela vai se sentir incomodada e vai à busca de fazer alguma coisa, né? Que ela vai à busca de criar e fazer uma brincadeira. Então é pelo vazio que a criança ela vai ter que buscar. E esse é um recurso que entra naquela questão da ativação. Não tem como a gente ensinar isso para a criança. É algo do psicológico dela, que é pelo vazio que ela vai ir na busca de brincar com alguma coisa, né? Então, e aí é pelo simbólico, por exemplo, porque eu falei dessa questão da linguagem. Porque se a gente pensar na palavra, né, a palavra ela representa algo. Sim. Né? Então, copo. Eu falo a palavra copo, vem já a imagem do copo na minha cabeça e vem todo um desdobramento de significados e significantes. O que é isso? Eu faz de conta. Né? É a mesma coisa, a palavra é a mesma coisa de eu pegar um copo e falar, esse é o meu telefone. Né? A criança, alô, né? Então quer dizer, ela está usando um objeto para representar outro. E isso é muito na prática. Né? É como um exercício físico, né? Às vezes a gente não leva isso em consideração, né? O nosso mundo psíquico ele é igual ao nosso a parte física, o corpo físico. A gente precisa praticar para desenvolver. Nossa, é muito complexo, né, gente? E também é algo preocupante. Por isso que eu falei, é muito preocupante. A gente precisa ficar muito atento. Porque a gente vai levando, a gente vai no fluxo, né, Ju? Sim. Ah, tem o celular, vamos colocar um desenho, vamos colocar um filminho, vamos deixar a criança ali quietinha, ela tá ali vendo um desenho, é colorida, ela tá ali, então vamos deixar. E a gente vai no fluxo, vai um dia, vai dois, vai três, e aí vai... Sim, até porque, né, vamos combinar, né, hoje a rotina, o dia a dia, né, e com os pais, né, é muita coisa pra gente dar conta, né, não é fácil. Ju, o excesso de tempo, né, de uso dos aparelhos, interfere no sono das crianças? Sim, eles podem sim interferir por conta dessa superestimulação. Né? Então, primeiro, são muitos estímulos ao mesmo tempo, né? E aí, de novo, cai também para qual idade, né? Porque aí, quanto menor, a criança ela tem menos recurso, menos ferramenta para lidar com essa quantidade de informação e processar, o que vai gerar um excesso, um desgaste, né? Uma grande excitação mental. E aí, claro que essa excitação, ela vai acabar impactando no sono. Né? E aí isso também acaba comprometendo esse desenvolvimento cognitivo. Sim. Porque a criança vai estar ali, ao mesmo tempo, nessa superexposição, diminui o sono, porque no sono é onde ela vai... Com certeza. Recarregar... Isso, o sono, ele é a nossa vitamina, né? É um alimento para o nosso cérebro, né? É no sono e naquele sono profundo, né? Que todas as conexões neurais que foram sendo feitas no decorrer do dia vai acontecer como se fosse uma limpeza, assim, né? E vai se organizando, tanto que às vezes a gente vai dormir com uma preocupação, não é? E aí, né? Não encontra uma saída e fica com aquilo, aí acorda no dia seguinte e fala, nossa, achei, né? Porque o sono ele é um alimento, né? Ele é um alimento e mais, né? Ele é um símbolo, ele é um sinônimo de saúde mental, né? Então, inclusive, quando ele está alterado, tanto para mais quanto para menos, é algo que a gente precisa pensar, bom, o que será que está acontecendo? Está tudo bem? Não tá? O que será que talvez esteja escapando de mim comigo mesmo, né? E que está sendo refletido no sono. Legal, bacana, muito bom. E, Ju, é verdade que os riscos dessa exposição são maiores do que as vantagens educacionais? Assim, a gente tem que tomar, né, assim, acho que não precisa ser drástico, falar, nossa, né? Mas a gente, nessa primeira infância, eu falaria que tudo, né, a primeira infância, né, ela é uma época muito delicada do desenvolvimento. Né? Porque a criança acaba absorvendo tudo. Isso, né? Isso. E é nessa etapa que são formadas as bases,
né, da personalidade da criança, as bases de como ela vai se relacionar, a visão de mundo, de outro, dela mesma. Então, eu diria que tudo que vai permear ela nessa rotina, a gente tem que ser observado, né? Eu entendo que dentro do possível, que a gente falou, né? A rotina, o dia a dia, mas dentro do que é possível para a família, é estar atento, né? Estar atento em como que é conduzido isso, né? Então acho que não não vai ter acesso, mas como que é esse acesso, né? O tempo, a qualidade, isso está interferindo, né? Então a criança ela fica um quanto de tempo e aí eu tô percebendo que quando eu vou chamá-la ela não entende, ela fica realmente desconexa do resto, isso está interferindo na interação dela. Então acho que é uma questão, né, da família, das pessoas que estão ao redor e observando, né? Porque assim, né, primeira infância, quais são os objetivos? É ela interagir, é ela aprender a se relacionar, é ela aprender a ter um desenvolvimento emocional, ela vai já se lidando, aprendendo a lidar com os afetos, a se expressar, a visão dela mesma, né? Começa a construir uma autoimagem, um autoconceito. Isso é o mais importante, né? Esses são os pontos principais, né? Então a gente pensar nisso e falar, bom, como que isso está impactando, né? Então acho que, né, varia, depende, acho que é mais da qualidade. Da qualidade. Legal. Porque a quantidade é importante, porém a qualidade. O que eu estou colocando, né, para essa criança aprender, né, a visualizar, a trazer como carga de absorção. Sim, né? E aí como que é esse estímulo? Então, por exemplo, uma criança que ela fica um quanto de tempo ali, mas ela tá com um adulto, o adulto tá explicando para ela, olha, tá interagindo com ela, né? E aí, claro que sim, tem uma questão da quantidade de tempo, mas é mais até pelo tempo que a criança fica sozinha. Na primeira infância tem isso também, né? Ela tem um tempo que ela pode lidar com a solidão. Às vezes esse tempo não pode ser demais porque vira desamparo. Né? Então, eu acho que a questão da tela, ela está muito também ligada com essa questão da solidão, do quanto que a criança fica com ela mesma, né? E que para cada etapa tem uma quantidade que seria o ideal, que é então naquilo daquele equilíbrio, né? Que ela tenha um vazio que ela possa criar, mas que esse vazio não seja num quanto de um desamparo e que ela não vai desenvolver as habilidades dela de interação. Muito bom, interessante. Interessante, muito bom. Ju, essas crianças, eles conseguem associar o que assistem com as experiências reais? Mas isso eu vou querer que você responda para mim depois do intervalo, que a gente vai fazer um intervalinho. E antes eu quero mandar um abraço aqui para Márcia Nieblas. Bom dia, Márcia. A Adriana Miciato, bom dia, Adri. A Angélica Cunha tá aqui com a gente. Bom dia, Angélica. Iracema Eleutério, bom dia. O Manuel Brum, bom dia, Mané, bom dia. Gente, aproveita, compartilha esse vídeo nosso, tá? Porque é um assunto muito importante, um tema muito interessante, que é pra quem é pai, pra quem é tio, pra quem é avó, pra toda a família. Então compartilha, porque vai trazer muito conteúdo e muita informação para todos nós, tá certo? E a gente vai... a Estela já tá querendo participar ali de longe. A gente vai fazer aqui o nosso intervalo, a gente vai de música, tá certo? Barco a Vela. Bom, voltamos aqui com o nosso programa A Vida Pode Ser Mais Leve. Deixa eu ver aqui se tem comentários. A Iracema Eleutério, dos Anjos Santos. Quem mais? Aqui a Vilma Maria. Isso aí, galera. Vamos compartilhar, vamos comentar. Se você tiver dúvida, algum questionamento aqui também sobre esse assunto importantíssimo que a gente tá falando aí, do uso excessivo de celulares, né, aparelhos digitais na primeira infância, manda aqui pra gente no Facebook, que a gente tá aqui com a Juliana Gutierrez, que é psicóloga, né, e também na área de psicanálise, né. Tá um papo muito gostoso, né, Ju? Sim, tá uma delícia. Obrigada. Eu que agradeço. Então vamos lá, Ju, eu perguntei pra você antes do intervalo, né, se essas crianças conseguem associar o que assistem com as experiências reais. Sim. Bom, e a partir de que idade que isso ocorre, essa associação?
Até os 2 anos, né, a criança, ela é puro sensório motor, né? O que é isso? É pura sensação e físico, né? Então, até essa idade, né, esses estímulos virtuais, eles não vão dar esse tap para ela, né? A partir dos 2 anos, se começa a construir aos pouquinhos, né, esses processos mentais que vão fazer com que ela vá criando conexões, associando, começando a criar um processo de representação, mas ainda muito primitivo. Eu vou te falar que é a partir da segunda infância que a gente, vamos dizer assim, que vai estar mais maduro, tá? Então, antes disso, né, então pode haver resquícios de associação, mas não, né, não tem. Por isso é que a gente fala tanto, né, da quantidade de tempo de exposição, porque na primeira infância, né, a necessidade de estímulo ela é outra, né? Ela é muito mais primitiva. Legal, muito bom. E a gente pode dizer que essas crianças, elas podem se tornar jovens e adultos mais individualistas, sedentárias e com dificuldade de aprendizado dentro desse excesso? Olha, nós podemos dizer que haverão dificuldades, né? Haverão dificuldades. Porque, então, em termos, né, da interação, né? Olha como esse virtual, né, ele coloca o sujeito, né, num lugar passivo. E mais, não há a troca, né? Ele recebe a informação, não há a troca e esse meio, ele é uma máquina, né? Então, se a gente pensar na espontaneidade de uma relação, né, daquela coisa que você tem que fazer ali no aqui e agora com o outro, lidar com a emoção do outro, é muito complexo a gente se relacionar com alguém, né? Então, a criança, né, a criança, e aí no decorrer, né, da vida, isso vai criando dificuldades, né? Tanto que já ouvi vários relatos, né, do aumento no intervalo de escolas, uma dificuldade de conter essas crianças, o quanto que a agressividade, comportamentos mais impulsivos vão acontecendo, porque a distância, ela nos protege. Sim. Né? Então, se a gente até pensar nessas relações virtuais, né, pensando até numa idade maior da criança, né, ela nos protege do que é um contato presencial, né, de corpo mesmo, né, de presença. Então, é como se eles não soubessem como lidar com o outro que está aqui do meu lado, né? E aí, então, o quanto que essa gestão emocional e desse impulso e de lidar com as emoções do outro e de lidar com as minhas emoções, né? O quanto que isso é aquilo que eu falei da prática do exercício, né? Então, inteligência emocional, né? Tudo é prática também, né? Então, com certeza, né? Essa parte de interação, ela pode sim, né, sofrer influências das mais variadas. É claro que aí também vai muito, né, de cada sujeito, né, de traços também, né, de cada sujeito. Qual foi a outra? Do aprendizado. Do aprendizado. Né? Isso, se eles vão ser mais individualistas, sedentários e com dificuldade de aprendizado. Sim, da questão do sedentarismo também, porque aí cai naquilo do receptivo, né? Então, o estímulo é para a passividade, né? Como não há falta, o sujeito não vai, é quase um não ir para a vida, né? Então, o que se a gente for pensar, né? O que move a gente? Qualquer coisa que a gente vai buscar, né? É um sonho, né? Um plano. Se é um sonho, um plano, é algo que a gente não tem e quer ter. Quer ter isso. Então, é quase a falta que a falta faz, né? Porque é por essa falta que vai colocar o sujeito para andar para a vida. Um movimento, né? E aí cai naquilo de que na tela, né, eu tenho tudo na palma da mão. Exato. Né? Em um clique. Né? Várias compras no site, compra em um clique, né? Você não pode esperar e fazer todo o processo, né? Então, olha só como a gente vai também falando de uma capacidade de tolerância à frustração.
né? Porque eu quero pra agora. Porque eu quero pra agora. Imediatismo. O imediatismo, né? E o imediatismo, ele tá em tudo. Ele tá na minha capacidade de empatia, na minha capacidade de esperar, de reconhecer o outro, né? Então, e aí, quando a gente pensa também em tolerância à frustração, veja, eu não tô falando que, nossa, então eu tô falando de mimo, de uma pessoa. Não, ela realmente sofre. É como se o psiquismo dela realmente não desse conta. É igual a gente pegar um neném, um bebê com fome, né? O choro dele, quando ele sente aquela sensação, ele não sabe o que é, ele não tem a palavra, ele só sente um mal-estar grande que pro neném é a morte, assim, é um terror, né? Tanto que chora. Então, por quê? Porque o psiquismo dele, ele não tem recursos para tolerar. E aí, conforme o bebê ele vai crescendo, ele vai aumentando essa tolerância, né? E é isso, né? Às vezes a gente não para perceber, né? Há uma resistência muito grande, né? Hoje, nos tempos atuais, né? Em lidar com as perdas. Sim. Né? Sendo que o segredo é esse, né? É lidar com as perdas. Então, quando eu falo de falta de tolerância à frustração, o sujeito ele sofre com isso. Ele psiquicamente é imaturo. Porque a gente não quer perder, né? Sim, é muito difícil, né? A gente só quer ganhar, né? O nosso cérebro ele só quer ganhar. Isso, né? Quando fala em perder algo... Sim, então, né, quando a gente pensa, você vê, olha como é algo que parece, mas o que tem a ver? Tudo, né? Olha que profundo da tela. Mas é isso, né? Porque a criança, ela tá aprendendo o tempo todo. É o tempo todo, né? A vida, né? Então, é nessas pequenas coisas que vai se transmitindo tudo isso, né? Então, há um clique, né? E tudo muito rápido, né? E mais, transmite esse não, você não pode se haver com a falta, né? Não há espaço para isso, e também vai transmitindo até um quanto de eu também preciso produzir muito, né? Minha produção precisa ser perfeita, não pode haver faltas, e aí olha quantas angústias também. Sim, vem da questão das falhas, esse mesmo do perfeito, de ser muito perfeito, né? Sim. O uso excessivo de celular, Ju, pode prejudicar o sistema nervoso dessas crianças, né, dos nossos pequenos, causando ansiedade, depressão e outras síndromes, doenças, enfim? Sim, mas né, pela questão que que eu acabei até adiantando, né, falando agora, né, porque como a gente, o quanto que fica essa capacidade emocional, né, essa inteligência emocional, né? E aí vai colocando o sujeito a uma exposição de angústia e um aparelho psíquico que não tá maduro, então vai se gerando uma tensão que vai provocar inúmeros tipos de ansiedade, uma angústia, depressão, né? Então se a gente pensa nas depressões, né, que podem ter causas variadas, sintomas variados, né, mas o quanto que tem a ver com o sujeito no mundo, né, o tempo do sujeito, o quanto que ele se vê pertencente ou não a esse mundo. E se a gente pensar nessa lógica, ela é uma lógica, ela não produz um sujeito saudável. Sim. Porque não há espaço para falta, não há espaço para imperfeição, não há espaço... Então, o quanto que isso vai sufocando, né? E aí vai gerando sintomas de toda ordem, né? E como você falou, não vai gerar um sujeito saudável. Porque a criança vai crescendo nesse ritmo e... hoje a gente vê muito os adultos, né? Eu digo adultos aí na faixa dos 20 aos 30, 40 anos com crises de ansiedade, de angústia e também depressão, né? Dentro dessa fase. E trazendo isso já para esse caso do excesso, a gente pode reduzir isso. Então a gente pode gerar crianças, ainda crianças, né? Seria a segunda infância ali, e adolescentes e jovens extremamente ansiosos. Sim.
extremamente ansiosos, que não conseguem tolerar a frustração. Então isso a gente já está vendo, né? Então esses jovens adultos que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Então uma dificuldade de permanecer nesse trabalho, né? Uma dificuldade em escolher até, né? Escolher a profissão é muito difícil, porque se eu escolho eu perco o resto. Né? Escolher a profissão tem muito a ver com isso, né? Se eu escolher isso, eu não posso ser isso, que cai de novo nessa coisa da perfeição, do eu, né? Então, é muito complicado. Entendi. Gente, é muito complexo, né? É complexo. A gente começou num pequeno assunto e tem muita coisa, né, Ju, pra gente aprofundar aqui. Que bacana, que gostoso. Ju, existe um limite de horas por dia? Olha, né? Não há um limite, há sugestões, né? Então, se a gente pegar até as orientações da Associação Americana de Pediatria, né? Eles falam, primeiro, né? Para crianças até 18 meses, 2 anos, não ter o acesso. Né? E aí de 18 a 24 meses, ou se tiver com um adulto, ele interagindo, explicando, então vai estar ali, não vai estar a criança só e a tela, vai estar a criança, a tela e o adulto, então ela vai ser só mais uma ferramenta, assim como um brinquedo na interação deles. E aí para crianças de 2 a 4 anos, 1 hora no dia, né? E aí depois, a partir dos 6 anos, tudo ainda com muita observação, com controle. Mas, assim, eles mesmos falam que não tem como eles falarem, né, até porque hoje em dia é aquilo, né, a tecnologia, ela tá em tudo, né, então, cada família tem uma dinâmica, tem uma necessidade, né, então eu acho que cai naquilo que a gente falou, né, da qualidade, da forma como isso é. Né? E se de repente, enfim, né, a criança ela se utiliza da tela mesmo pequena por um quanto tempo, depois como que a família vai interagir, proporcionando outros momentos. Né? Acho que aí também é um olhar individual da família. Né, o que vai funcionar também para a família. Né? Porque aí também não adianta, não vou ter tela. Né? Mas aí a gente tem aquela família, aquele pai, aquela mãe que trabalha, que tem todas as responsabilidades para dar conta, e aí eles vão estar estressados, e aí se eles, enfim, colocassem ali uma tela para colaborar ali naquele momento, na hora de fazer uma comida, coisas básicas, né? E aí você tem, de repente, uma mãe menos estressada, menos sobrecarregada um pouco, e vai estar tudo bem. Né? Então eu acho que é muito da gente a dosagem, de olhar também para a necessidade de cada família, mas claro, a família sempre observando os efeitos disso na criança. É importante esse olhar atento. Isso, né? Sim. Legal. Ju, vamos fazer um intervalinho? Vamos aqui de Anjos de Resgate, Cura-me, Senhor Jesus. Bora lá, vamos de música pra gente poder fazer esse breve intervalo. Apesar que o assunto tá muito bom, dá vontade de ir direto, sem fazer intervalo nenhum. Voltamos aqui com o nosso programa, nesse bate-papo gostoso aqui com a Juliana, psicóloga e também na área de psicanálise, especialista na área de psicanálise educacional, enfim, cognitivo. É uma coisa, gente, muito bom. É uma conversa muito gostosa, um bate-papo muito bom. Ju, quando que deve ser o primeiro contato com esse universo digital, né? A partir de quantos anos? Como, né, seguindo a orientação, né, até da Associação de Pediatria, né, eles recomendam, né, que seja após os 18 meses, né, 2 anos. Mas eles mesmos já deram um passinho para trás, né, dessa orientação, dizendo que também ficava muito de acordo com a necessidade da família, mas sempre acompanhando. E no caso, né, desses primeiros anos de vida, né, se possível, o adulto está com a criança até interpretando, nomeando, até para ela entender o que ela está vendo, para que aquele estímulo seja mais significativo, né, para ela, e também tenha interação com o outro. Tá? A Estela, a gente coloca vídeos para ela ou na TV ou no celular em inglês. Sim. Pra ela. E em alguns às vezes eu deixo ela assistindo, né? Sim. Porém, em alguns momentos eu vou fazendo tradução pra ela também. Porque a musiquinha ela vai acompanhando. Então, se fica fora, fica, né? Sim. Aí eu vou traduzindo pra ela, ou então dançando com ela, pra ela. Sim, não. De interação. E aí isso é ótimo, né? Porque aí tendo o outro, né? A tela, né? O vídeo, enfim, ele vira um
brinquedo, né? Ele vai virar uma ferramenta, mas que está ali circulando entre eles, né? Que é diferente da criança ficar muito tempo só ela e a tela, né? É essa questão, muito tempo, porque aí cai naquela questão dessa solidão, né? De uma solidão escondida, né? E Ju, quais são os melhores estímulos externos ou incentivos para que essas crianças possam se desenvolver, né? Na verdade, desenvolver essa empatia, o autocontrole e de lidar com os relacionamentos? Sim, bom, qualquer estímulo que envolva, né, é um contato significativo, que eu quero dizer, né? Então, qualquer vivência em que vai levar a criança nas mais variadas situações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a mãe está fazendo a comida e aí coloca a criança lá no chão da cozinha e coloca uns potinhos, né, pra criança. Bárbaro! Brinquedos não estruturados, a criança vai estar brincando com objetos que ela vê o adulto usar, então que faz parte do mundo, e ali ela vai ter um espaço, ela interage com a mãe de repente interage um pouquinho, tá? Então a gente não precisa de coisas assim mirabolantes, né? Porque brinquedos não estruturados. A parte de artes, então, né? Então, aí envolvendo música, né? Se a gente pensar na música, por exemplo, a gente vai falar de uma que já, né, foi comprovado com pesquisas de uma não é inteligência musical, né? Mas é desse aspecto perceptivo na criança que ela se prende à música do nascimento, né? Pela voz da mãe, pela tonalidade da mãe, da barriga, né? Então, a música é algo assim essencial, né? Porque aí trabalha a parte física, de coordenação. Então, esses estímulos, assim, que eles vão abranger mais de um fator, né? Uma amiga minha colocou o menino dela numa escola de musicalização. Sim, fantástico, né? E aí, do brincar, tudo que envolva a interação, né? Porque a criança ali, o mais importante é ela aprender a interagir com o outro e com o mundo. Né? Então, qualquer atividade, qualquer brinquedo, e aí principalmente os não estruturados, né? Que aí ela vai ter que imaginar, que ela vai ter que criar, que ela vai ter que se haver com aquilo, né? Mais estímulo, né? Mais vai favorecer. Que legal, tá bom, bacana. Você falou de brinquedos não estruturados, eu lembrei que eu tinha um pote de lenço umedecido e quando acabou o lenço eu deixei guardado pra Estela brincar. Sim. E aí, às vezes... E ela adora, né? Adora, gente, adora. Então, controle remoto, né? Coisas que não são, né? Que é do cotidiano, é incrível como eles se prendem, né? E eles ficam no rótulo, olhando, e eles vão ver a funcionalidade daquilo. Isso é fantástico. É engraçado, porque ela se diverte fazendo. Ju, vamos fazer o panela de pressão? Ai, meu Deus! Então, o panela de pressão é de perguntas com respostas rápidas. Tá bom? Eu fiz algumas. Vamos ver o que você vai me dizer aqui. Ju, psicologia infantil ou adulto? Infantil. Música ou desenho para criança? A música, sou suspeita, tenho uma formação musical. Psicologia ou psicoterapia? Como assim? Eu ia colocar aqui a psicanálise, então vamos, né? A psicologia ou a psicanálise? Bom, né, a psicanálise ela é uma vertente da psicologia, né? Mas eu acredito mais na psicanálise por trabalhar o afeto, né? Eu acho que o afeto, né, o sentimento inconsciente, né, é trabalhado e a criança, ela é puro isso quando ela vem pro mundo, né? Então, psicanálise. Bateu no coração, assim, uma paixão, né? Escuta ou feedback? Assim, a escuta no caso de você apenas escutar ou o feedback de você escutar e dar um feedback? Escuta. Inicialmente escuta, né? Porque às vezes o silêncio diz tanto, né? Às vezes só você escutar e aí a sua presença ali com a criança, às vezes é o que ela precisa, né? Às vezes a gente acha que tem que também estar falando ali, né, com a criança o tempo todo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão o nosso discurso
ele atropela a criança. Né? Que é até quando a gente vai, quando a criança vai crescendo e a gente vai falando, isso é certo, isso é errado, você é assim, você é assado, você, né? A gente começa a rotular. Isso, né? A gente vai falando nas pessoas. E aí que é uma questão, é o que você falou do rótulo, né? Porque a gente se desenvolve pelo discurso do outro. Porque você fala, você é muito desastrado. E aí a criança cresce com aquilo na cabeça de que ela é desastrada. Isso, então eu acho que num primeiro momento escuta. Legal, show. Brincadeira de criança ou videogame? Brincadeira de criança. Bom, eu também amo brincadeira de criança, é a melhor coisa que tem. Estelinha, vem fazer a pergunta pra Ju, vem, vamos no Estelinha pergunta, vem filha. Linda. Fala, Ju, eu adoro vir aqui no microfone falar. Percebe? Vamos lá, filha, vamos perguntar pra Ju. Ju, quando que eu posso ter um celular? Olha, Estelinha. Estelinha tem 8 meses. Olha, Estelinha, eu acho que vai demorar um pouquinho, viu? Assim, uma idade perfeita, né? Não tem. É aquilo que a gente, né, que vem falando, que vai muito da necessidade da família, do que é importante para a família. Então, há famílias que necessitam, né, de ter um meio de comunicação com a criança. Tá? Se a gente fosse pensar em termos de quando que a criança precisa mais socializar, quando que ela já tem mais definido, até internalizado também, né, os valores da família, começa a ter um raciocínio crítico, seria após os 12 anos. Mas é importante frisar, né, a gente precisa descolar o celular de comunicação e entretenimento, né? Um celular com uma função de comunicação, ele pode sim ser dado para a criança antes, né? Se ela tem aí as necessidades, até às vezes pais separados, pais, né, que moram, então que não vai ter ali a vivência todos os dias, por que não? Né? Então, um celular para essa função de comunicação, ok, né? Agora, na parte de entretenimento, que sim, que aí é melhor observar, tomar mais cuidado, né? Porque senão aí acaba extrapolando. E aí cai na questão do excesso. Isso. Quero mandar um abraço para Maria Valdir, a tia Maria Valdir chegou aqui. Bom dia, tia! Obrigada pela sua presença, pela sua participação. E vamos lá com o papai? Pra mamãe encerrar aqui. Fala tchau. Tchau! Ju, mais uma vez, muito obrigada aí por você ter vindo. Deixa seus contatos pro pessoal entrar em contato com você. Sim. Bom, posso falar? Pode. Bom, gente, vamos lá. Né? Tem o meu e-mail, tá? Meu e-mail é o psicóloga.julianas@gmail.com. Eu tenho uma página também no Face, que é psicóloga Juliana Sgarbi Malvese Gutierrez. Entrem lá, curtem, me chamem também mensagem, eu estou à disposição também. E agora, né, eu resido em Indaiatuba, né, não estou mais no ABC, antes eu tinha um espaço aqui, né, agora estou no interior de São Paulo, então agora estou trabalhando por lá. E acho que é isso, Carol. E apesar de estar lá, quem é da região, né, pode entrar em contato com você para você atender lá. E quem não é da região, gostou, quer conversar com a Ju, quer pedir um atendimento aí, alguma coisa nesse sentido, também tem a opção do online, gente. Hoje o mundo tá online, né? Antes a gente era muito offline, né? Que o pessoal fala, que é o presencial de estar ali. Porém, hoje tem bastante coisa online, então com certeza você pode pedir essa ajuda, esse help aí, conversar com a Ju aí no online, né? Assim como a gente está conversando, a gente está falando aqui com você no online, né? Dá pra Ju também acolher, te atender também pelo universo online. Ju, deixa aí sua mensagem, diga uma mensagem pra gente. Bom, gente, acho que pra finalizar, né, nessa correria toda, né? Até estava falando com a Carol, eu fiquei pensando no que eu poderia trazer. E eu acho que as perguntas, elas sempre são boas, né? Porque elas nos permitem refletir. E nesse mundo de excesso, né? Não só para a criança, excesso para nós, né? Para todos. Excesso de informação, excessos de demandas para dar conta, né? Fica pouco, né, o tempo em que a gente possa parar e refletir acerca de alguma coisa, né? Acho que pensando também na data, Dia das Crianças, né, chegando aí,
né, acho que a pergunta que fica, né, é que presente que nós vamos dar para os nossos filhos, né? Porque presente, né, em termos de, claro, de um objeto, primeiro que todo objeto ele vai ali ter uma função, né, em que a criança ela vai elaborar, né, o mundo interno dela pelo brincar, né? Então eu acho que o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é acreditar e escutar eles, né? Então, e quando eu falo acreditar, é acreditar que essa brincadeira, que esse espaço em que eles vão ter para se descobrir, para criar, o quanto que isso é importante, o quanto que isso é de valor, né? Às vezes a gente fica nessa questão do produzir, né? Do produzir, então eu tenho que ter várias rotinas também para os meus filhos, eles não podem ter um tempo. Então essa questão também, acho que tempo presente, né? Muito ali, né? Que presente que nós queremos dar para os nossos filhos, né? O quanto que tem a ver com o nosso presente de presença, de tempo e um presente de escuta, né? Acho que fica aí pra gente pensar um pouquinho. E é algo que eu tava pensando muito nisso, viu, Ju, esses dias, né? Dia das Crianças, presente. A gente pensa muito no objeto, né? De dar no presente. Porém, essa questão do estar presente mesmo, de você às vezes levar para um parque, de brincar, porque você vai estar presente com a criança. Eu acho que esse é o melhor presente mesmo para o Dia das Crianças, essa presença, né? Dessa interação com a criança. Sim, com certeza, até porque, né, pensando na primeira infância, tudo que eles precisam nesse momento é de um outro para apresentar esse mundo, né, para apresentar esse mundo, pegar eles, né, na mão e ir conduzindo pelo caminho da vida. Então, é o principal. Né? Muito bom. Ju, obrigada. Vou encerrar aqui o nosso programa com uma outra oração, que eu quero convidar todos para fazer aqui essa oração com a gente. E depois a gente encerra de música, né? Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrais que sois mães de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Galera, um beijo no seu coração, muito obrigada, uma excelente e abençoada semana para você e a gente se vê na próxima segunda no nosso programa A Vida Pode Ser Mais Leve, com muito assunto bacana, muito conteúdo, muita informação para levar para você mais qualidade de vida, bem-estar, enfim, tudo o que você precisa para ter uma vida muito mais leve, tá certo? E lembre-se de acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, Carol Fernandes, A Vida Pode Ser Mais Leve, tá certo? Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.